Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 305. Scatachi se sente estranho por várias razões. Victor. Seu estilo de luta ficou estranho. Victor olhou confuso para Scatachi. O que você quer dizer? Sinto que estou lutando contra várias pessoas ao mesmo tempo. Victor estava ainda mais confuso agora. Scatachi tocou seu queixo e começou a falar seus pensamentos. Todos os seres neste mundo têm seu próprio tipo de maneirismos, algo como uma ação que você sempre faz, às vezes subconscientemente. Por exemplo, sempre que as pessoas querem pensar profundamente sobre algo, geralmente fazem essa pose. Scatachi apontou para si mesma. Eles apertam o queixo e começam a pensar, como se fosse algum tipo de ritual que ajudasse a focar suas mentes. Todos os seres deste mundo têm esse tipo de ação enquanto lutam. Mas você tem muitas dessas coisas, e é completamente estranho porque nenhum desses maneirismos atrapalha seu estilo de luta. Ah! Eu entendo agora. Victor assentiu, indicando que entendia a explicação de Scatachi. Basicamente, era algo parecido com o que sua mãe sempre fazia. Toda vez que minha mãe queria me explicar alguma coisa, ela levantava o dedo como se fosse uma forma de eu prestar atenção nela. Ela sempre fez isso. Hábitos, dicas, ações involuntárias do corpo que você sempre faz mas não percebe. Scatachi olhou para Victor ainda mais profundamente. É estranho. É como se eu estivesse lutando contra uma legião de pessoas. Ela podia ver através dele, milhares de seres. Ela sentia como se estivesse lutando uma guerra contra um exército sozinha. Mas o problema era que esse exército não era composto por pessoas comuns e fracas. Eles eram um exército de pessoas poderosas. Interessante. Ela achou essa situação bem divertida. Ela pensou que teria algo a ensinar a seu discípulo em termos de seu físico. Mas parecia que ele não tinha esquecido de treinar o básico. Ele não ignorou meus ensinamentos, sua base continua forte. Ela teve suas suspeitas enquanto assistia à luta com Anderson, mas era sempre bom verificar por si mesmo para ter certeza. Victor era um irregular, um ser que era algo próximo a uma bomba atômica em poder e anormalidade. Scatachi sempre soube disso, e por causa disso, ela sempre enfatizou a importância do básico para Victor, muito mais do que até mesmo para suas próprias filhas e outros discípulos, a quem ela apenas mencionou sua importância de passagem. Independentemente do que ele decidir fazer no futuro, seu corpo deve suportar o fardo de novas técnicas futuras. Esses eram seus pensamentos no momento em que ela estava treinando Victor. E por isso, e por outros motivos também, ensinou suas técnicas pessoais que só eram ensinadas às suas filhas. A arte marcial que Scatachi criou foi a definição de seu modo de pensar. Esta arte marcial aperfeiçoou a base de seu praticante. Mas ela nunca pensou que por causa dessas artes marciais que ela ensinou a Victor, ela fosse capaz de levá-lo a um nível totalmente novo. Isso é por causa de seus instintos naturais. Scatachi não tinha como saber, mas tinha certeza de uma coisa. Se ele continuar treinando assim nunca perder o foco. Talvez, apenas talvez. No futuro, ele se tornará uma existência próxima a um Gofar. Um ser que conhece todas as artes marciais do mundo, e pode usar todas as artes marciais perfeitamente sem desvantagens. Scatachi ainda achava isso um absurdo, já que até o deus da guerra Ares levou milhares de anos para aperfeiçoar todas as artes marciais que havia aprendido. Mas, ela também sabia que mesmo o deus da guerra procrastinava muito e, como todos os gregos, andava por aí fazendo centenas e milhares de filhos com os mortais. Ele tinha filhos suficientes para encher uma pequena cidade de 20.000 pessoas, sendo essas 20.000 pessoas seus filhos. Mas Victor não tinha esse tipo de disposição degenerada e preferia ficar com suas esposas e cuidar delas. Então, desde que ele não perdesse o foco, era possível. Sim. Talvez ele pudesse até se tornar alguém que pudesse. Scatachi? O corpo inteiro de Scatachi se encolheu visivelmente quando ela foi surpreendida pela voz repentina de Victor. Quando ele chegou tão perto de mim? Scatachi estreitou os olhos enquanto olhava para frente, vendo o rosto de Victor. Badump. Seu coração batia um pouco mais rápido. Apóstrofo. Estranho, não senti nada quando vi aquele verme Adonis, mas porque é diferente com ele. Ela estava extremamente confusa, mas não deixou transparecer em seu rosto. Quando você chegou perto de mim? Ela perguntou em um tom neutro. Ela queria saber o que ele fazia para se aproximar dela sem que ela percebesse.
Victor mostrou um pequeno sorriso ao ver o rosto levemente vermelho de Katashi, um rosto que ela não parecia ter notado. Então ele falou, eu apenas caminhei. Victor não mentiu. É. Você estava tão concentrado em seus pensamentos que não percebeu que eu estava ligando. Estou ligando para você há um tempo. Katashi olhou para Victor como se tivesse ouvido a maior besteira de sua vida. Apóstrofo. O que? Que tipo de besteira ele está falando? Eu, Katashi, Scarlett, estava perdido em pensamentos e não sentia alguém se aproximando. Isso é impossível. Mesmo que estivesse dormindo, sentiria a presença de qualquer ser que se aproximasse dela. Mesmo na adversidade, mesmo se estivesse fraca e exausta, ela sempre se mantinha alerta ao que a cercava, chegando ao ponto de dormir com um olho aberto. Este era um hábito que ela desenvolveu meticulosamente e nunca poderia ser desfeito, tornou-se parte de seu ser. E esse homem está dizendo que me perdi em pensamentos. E eu não percebi? Katashi estreitou os olhos. Por um momento, ela até pensou que Victor estava mentindo, mas ela sabia que ele não havia mentido para ela. Então o problema era ela. Mas ela se recusou a aceitar. Victor soprou no ouvido de Katashi. Todo o corpo da mulher estremeceu visivelmente, e ela rapidamente desviou o olhar, seu rosto mais vermelho do que antes. Olha, você se perdeu em seus pensamentos novamente. Ele comentou em um tom gentil. Ela mordeu o lábio em frustração. Seu coração estava batendo mais rápido do que antes, e seu rosto estava completamente vermelho. Você está bem? Isso não é como você. Você sempre esteve alerta com as coisas ao seu redor. Apóstrofo. Eu sei direito. Eu também me pergunto o que está acontecendo. Talvez eu esteja doente. Ela pensou consigo mesma, mas se recusou a dizer qualquer coisa. Mas ela tinha um pequeno problema para lidar agora. Afaste-se um pouco de mim. Ela gentilmente empurrou Victor para longe. Victor deu a Katashi um olhar estranho, mas acenou com a cabeça enquanto dizia, claro. O grupo ao lado olhou para esta cena com olhos mortos. O que é essa comédia romântica? Porque eles estavam vendo um clima rosa como se flores estivessem no ar. Mais importante, essa era a vampira mais forte do mundo. A mulher que todos os vampiros temiam. Aquele chamado por muitos países de demônio carmesim. Até alguns demônios temiam essa mulher. E, no entanto, aqui está ela, agindo como uma adolescente apaixonada. Às vezes sinto uma imensa frustração ao ver aquela mulher. Comentou Sasa. Eu entendo você, filha. Eu realmente entendo. Natasha assentiu com um olhar morto e continuou, se ela continuar assim, ela criará sua própria galáxia em torno de si mesma. Seu nível de densidade ultrapassou em muito de um buraco negro. PFF. As meninas olharam para Eve com um olhar neutro. O que? A donzela, que quase riu, olhou para todos com um olhar neutro. Garotas como Eleanor, Sasa e Natasha estreitaram os olhos. As empregadas de Victor com certeza se parecem com Kaguya. Eleanor comentou. Ei, o que você quer dizer com isso? Kaguya estreitou os olhos. Pode não parecer, mas somos diferentes um do outro. É apenas Eve que se parece muito com Kaguya. Bruna comentou. Roberta então acrescentou, talvez isso seja um efeito deles estarem próximos em seus papéis no clã. Ela tocou o dedo na bochecha. Mas você não está errada, nós empregadas domésticas compartilhamos alguns dos costumes e maneirismos de Kaguya. Afinal, ela é nossa líder e o exemplo da empregada doméstica ideal. Por que você está enfatizando as palavras líder e ideal? Kaguya estreitou os olhos para Roberta. Bem, todos nós sabemos que não podemos ser como você, considerando que você tem um privilégio que ninguém mais tem, nem mesmo as esposas do mestre. Então não importa o quanto pareçamos e hajamos como você, não somos vocês. Acene. Os outros concordaram com a cabeça. Kaguya não entendia de que privilégio eles estavam falando. HHHHMM. Desta vez, todas as empregadas assentiram juntas ao ouvirem as palavras de Roberta. Sasa olhou para Kaguya com um olhar neutro. Você parece não saber o que é esse privilégio. Lá de Sasa. Kaguya olhou para Sasa. Deixe-me explicar para você então. Sasa assumiu uma expressão séria e disse, você pode ficar com Victor 24 horas por dia na sombra dele. Se você quiser, você também pode puxar Victor para sua sombra e criar um mundo só para vocês dois. Ela finalmente entendeu o que as meninas estavam falando,
Mas uma dúvida surgiu em sua cabeça. Isso é considerado um privilégio? Nunca pensei nisso, para ser honesto. Estou apenas fazendo meu trabalho. Violette literalmente trocaria qualquer coisa para adquirir essa habilidade e privilégio. Não só ela. Natasia comentou silenciosamente. O Mu. Para uma yandere, estar perto da pessoa amada 24 horas por dia é um grande desejo. Maria acenou com a cabeça enquanto sorria. O fato de ela não saber disso me irrita um pouco. Roxane comentou casualmente. No entanto, ela não estava falando sério. Ela estava apenas tentando se encaixar com as meninas. Afinal, se fôssemos falar sobre conexão, ela era quem tinha uma conexão mais profunda com Victor do que qualquer outra pessoa. Ela estava literalmente ligada a Victor por suas almas. E todas as garotas presentes sabiam disso, exceto Eleanor, é claro. Por isso, quando Roxane disse isso, as palavras caíram nos ouvidos das meninas como forma de provocação. Todas as garotas que sabiam sobre Roxane olhavam para ela com olhos mortos. Essa cadela, ela está falando sério. Uma veia saltou na cabeça de Natasia. Ela está definitivamente falando sério. Saz estreitou os olhos. Pecador. Bruna comentou em voz baixa. Ara. Isso não saiu como planejado. Roxane começou a suar frio quando sentiu os olhos vermelhos de todas as meninas, exceto Eleanor. Borom! Ponto de exclamação. As meninas se viraram e olharam para o local da explosão, e logo viram Victor e Skatashi lutando novamente. Victor estava usando o seu Odachi, Skatashi estava usando uma lança. As garotas que conheciam bem Skatashi olharam para esta cena com um olhar de puro choque. Natasia. Eleanor gaguejou quando chamou o nome de Natasia. Sim. Skatashi não disse que ela só usaria a sua lança contra um oponente digno. Sim. Então. Por que ela está usando isso para um treino simples, então? Como diabos eu deveria saber? Seu rosto gritava incredulidade, com a mensagem subjacente de você acha que eu sou uma vidente, vadia. Mas o que diabos está acontecendo? O que aconteceu enquanto eles conversavam? Um silêncio caiu ao redor deles enquanto as meninas apenas olhavam em choque com a força de seu treinamento. Toda vez que a lança de Odachi e Skatashi colidia, uma parte do chão era cortada. Suspirar. Roxane deu um suspiro de alívio quando percebeu que não estava mais no foco das garotas e agradeceu internamente ao seu mestre pela explosão repentina. Bum, 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 bum. Victor e Skatashi entraram em confronto uma e outra vez. Toda vez que parecia que Skatashi ia atingir o corpo de Victor, ele se esquivava por milímetros. O mesmo aconteceu com Skatashi. Victor estava girando a enorme Odachi como se fosse uma katana normal. Isso, no entanto, era normal devido à sua força, que era muito maior do que um humano normal. Mas as meninas tinham uma dúvida. Como diabos ele está conseguindo lutar com aquele Odachi enorme? Perguntou Maria. De fato, Odachi não deveria estar em desvantagem contra uma lança. Sasa falou confusa e então olhou para a mãe e perguntou, o que você acha, mãe? Natasia tentou avaliar a situação, mas a única resposta que obteve foi, os segredos são nossas habilidades, eu acho. Natasia falou com certeza e, ao mesmo tempo, com dúvida. Olha, o tempo de reação de Victor é insanamente alto, sabe? Sim, afinal, ele tem os poderes do clã Fulger. Sasa falou. Eu suponho que é por isso que ele pode lutar normalmente mesmo se estiver em desvantagem. Natasia não tinha certeza se era isso. Você está certo sobre isso, mas você esqueceu uma coisa. O segredo está na diferença de altura. Eleanor falou com mais certeza. As meninas olharam para Eleanor. Oh, você é um usuário de Great Sword como ele, hein? Sim, o princípio com Odachi é o mesmo. Mesmo que a lâmina seja maior do que minha Great Sword, o princípio continua o mesmo. Somente pessoas altas podem usar uma arma de lâmina grande corretamente. O que ele está fazendo é basicamente usar um Odachi como uma katana. Graças à sua altura, graças ao seu tempo de reação e, mais importante, aos seus movimentos posicionamento, acrescentou. Olhar. Eleanor apontou para Victor. Antes de atacar Skatashi, Victor puxou o Odachi para trás, correu em direção à mulher e, quando chegou a 1 metro ou mais da mulher, ele segurou o Odachi com as duas mãos e fez um corte horizontal. Skatashi parou facilmente o ataque com o cabo da lança, mas Victor não se desencorajou. Ele puxou sua espada para trás novamente,
Em um tempo incrivelmente curto, ele começou a atacar rapidamente, em várias direções diferentes. Cima, baixo, esquerda, direita. Uma sequência de combinação impossível, mas funcionou em Victor por causa de sua velocidade extremamente alta. Skatasha parou todos os ataques enquanto usava o cabo da lança em uma técnica de aparar e desviava a lâmina de seu curso, criando aberturas para se aproximar dele. Com um Odashi que tem uma lâmina tão grande, ataques de curto alcance devem ser difíceis de aparar, certo? Errado. Sem usar nenhum poder, Victor pulou um pouco para trás, no momento em que Spear iria perfurar seu coração. O som de duas lâminas se chocando foi ouvido por todos. Tink. Victor rapidamente se afastou de Skatashi e voltou para atacar novamente. Ele conseguiu se defender daquele ataque impossível. E essa forma estranha de defesa. Surpreendentemente, Eve comentou desta vez enquanto olhava para a posição de Victor com olhos curiosos. Ele estava com os braços totalmente estendidos, mas ainda assim conseguiu se defender daquele jeito estranho. Victor é um vampiro cuja força é muito alta, juntamente com seu tempo de reação. Em uma fração de milésimo de segundo, Victor pulou para trás e usou seus longos braços para puxar a lâmina de sua espada na frente dele. Ele conseguiu fazer isso por causa de seus pulsos. Seus pulsos? Natasha perguntou. Sim, olhar. Eleanor pisou no chão, e um Odashi sujo semelhante ao de Victor apareceu na frente dela. Ela estendeu o braço todo para a direita. Ela baixou o pulso enquanto segurava o Odashi e, assim, como Victor, a lâmina estava na frente dela. As meninas entenderam agora enquanto ela demonstrava. Normalmente, isso deveria ser impossível de fazer por causa da fraqueza das articulações, aliada ao poder do ataque. A mão normalmente estaria deslocada, mas Victor não é humano, ele é um vampiro. Quando um vampiro é fortalecido, todo o seu corpo é fortalecido junto com ele. Por causa disso, ele pode fazer isso. Eleanor, para ser honesta, ficou um pouco chocada. Era um estilo de luta estranho, mas eficiente. Prova disso era que ele conseguia lidar com os Katashi nos treinos sem ser espancado. É claro que existe outra alternativa mais fácil para se defender desse golpe. O poder do gelo. Sim, ele poderia cobrir todo o seu braço esquerdo com o poder do gelo e impedir o ataque de Skatashi ou usar uma técnica de contra-ataque e desviar o ataque. Ele também pode fazer algo parecido com o que fez na luta do Anderson. Eleanor abriu os olhos em choque quando ouviu a voz de Eve. Ah, é verdade. Ele poderia simplesmente criar uma arma diferente, algo como um pequeno escudo para desviar o ataque. Um silêncio caiu ao redor de todos, e a única coisa que podia ser ouvida era o som de Victor e Skatashi lutando novamente. Honestamente, esse estilo de luta é irritante. Natasha falou. Sim, ele pode se adaptar a qualquer situação. Embora sua arma seja o Odashi, ele sempre pode criar outras armas para mudar a maneira como ele luta em uma luta, e isso é uma dor de cabeça se você for seu oponente. Sasa falou. Acene. Eleanor concordou com as duas mulheres. Resumindo, meu mestre é incrível. Roshani sentiu a cabeça doer de tanto ouvir que não entendeu direito. Isso sempre foi uma verdade absoluta. Bruna riu. De repente Victor e Skatashi pararam de treinar e olharam para as meninas com um olhar frio. O que você está fazendo? Volte para o treinamento. Os dois rugiram ao mesmo tempo. Sentindo a pressão dos dois seres, aterrorizantes combinados, os corpos das mulheres estremeceram e elas responderam, sim. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 306. Presente de Alucard para Dracula. O grupo passou um tempo treinando. Como eles não tinham muito tempo para fazer um treinamento adequado, eles se concentraram apenas em um aspecto do treinamento. Conhecendo um ao outro. Victor passou 1 ano e 6 meses, afastado, sem contar que várias coisas aconteceram quando voltaram para casa. Por causa desse fato, Skatashi não se concentrou em ensinar nada a Victor e, em vez disso, concentrou-se em conhecer seu estado atual. E ao saber de seu estado atual, ela fez algo que não fazia há muito tempo. Ela usou sua lança. Originalmente, Skatashi Scarlet era uma especialista em usar a lança, mas ela decidiu que só usaria a lança em oponentes dignos. Quebrando seu próprio código, ela decidiu usar a lança para treinamento. Por que ela fez isso? Ela queria saber o limite atual de Victor. E mesmo sem usar nenhum tipo de técnica, nem força na lança,
Victor conseguiu sobreviver e deu uma boa luta no pequeno spar com Katashi. Escusado será dizer que ela estava bastante animada com isso, mesmo que ela não estivesse usando nenhuma técnica ou poder da lança. Seu nível era tão alto que apenas girar a lança como um idiota causaria muitos danos. Ele está muito melhor. Tudo está melhor, inclusive as reações dele. O sorriso de Katashi cresceu um pouco. Ela também notou um fato. Victor nunca usou as técnicas de Udashi que aprendeu contra ela. Assim como Katashi, ele também estava se segurando. Afinal, não fazia sentido lutar seriamente no treinamento básico, e o principal objetivo de Victor era aprender algo assistindo seu mestre lutar. E nem é preciso dizer que, apenas assistindo Katashi, ele podia ver muitos erros que estava cometendo. Ele aprendeu enquanto lutava, e isso nunca mudou. Victor era uma pessoa quando começou a treinar com Katashi, e quando terminou de treinar com ela, ele era uma pessoa completamente diferente. A velocidade com que ele aprende ainda é assustadora. Katashi riu. Como mestre de armas que ela era, ela entendia o que ele tinha feito. Ao observar Katashi, ele aperfeiçoou seu manejo do Odachi. E para ajudar ainda mais seu tolo discípulo, Katashi também decidiu usar um Odachi. Sim, Katashi Scarlet era um mestre de todas as armas e sabia como usar todas as armas com eficiência. Apesar de sua arma principal e mais experiência estar na lança, ela poderia usar outras armas com bastante habilidade também, mas é claro que ela não teria a mesma habilidade que ela tinha com a lança. E como esperado, quando Katashi começou a usar um Odachi para lutar contra Victor, o homem mudou mais uma vez. Como uma esponja, toda vez que se chocavam, ele aprendeu. Errado. A resposta foi mais, como se ele se adaptasse. Ele estava adaptando o estilo de luta do Odachi ao seu próprio estilo. Era como se, inconscientemente, ele soubesse o que precisava fazer para melhorar. Isso é devido às memórias que ele absorveu da árvore. Katashi tinha uma teoria de que Victor, desde o início, era anormal. Ele sempre foi um aprendiz rápido, e isso era um fato. Mas o ritmo em que ele aprendia as coisas agora era muito mais rápido. Foi estranho também. Por exemplo, no meio do treinamento, Katashi ordenou que Victor usasse uma arma que ele certamente nunca havia usado antes. E qual arma ele escolheu? Uma arma circular, Chakram. E o resultado? Ele era terrível, não podia usá-lo. E isso era de se esperar para Katashi. Depois de usar Chakram algumas vezes, Katashi ordenou que ele mudasse de arma novamente. Desta vez, ela pediu que ele escolhesse uma arma que ele conhecia, mas nunca usou. E que armas ele escolheu? Adagas. No começo, ele era horrível e mal sabia como usar uma adaga corretamente, mas ao longo da luta com Katashi, algo estranho começou a aparecer. O ritmo de Victor começou a mudar. Apesar de ser Victor quem estava na frente dela, ela sentiu como se fosse outra pessoa. Qual foi o resultado? Como se ele fosse um gênio monstruoso, ele começou a usar rapidamente a adaga com eficiência. Ele fazia movimentos inconscientes, movimentos que Katashi ou mesmo Natazia, como especialistas em adagas, nunca lhe ensinaram. Como esperado. Inconscientemente, Victor estava usando o conhecimento das almas que ele havia absorvido em seu favor. Ele não percebeu isso, pois era um ato inconsciente de seu corpo como progenitor. Entre os milhares de seres que Roshani absorveu, certamente deve haver um vampiro ou dois que usaram uma adaga como sua arma principal, e parecia que Victor estava usando seu conhecimento absorvido. Enquanto lutava contra Victor, Katashi notou algo também. Apesar de ter aprendido a usá-lo com eficiência, ele não era experiente como Natazia ou mesmo Sasa. Ele só sabia como usá-los, mas isso era tudo. O que significa que o ser que usou a adaga dentro dele não era tão proficiente nesta técnica quanto os membros do clã Fulger. Obviamente, Victor não podia usar o conhecimento que não conhecia. Isso se aplicava a todos os seres. Mesmo que ele estivesse usando inconscientemente o conhecimento de uma de suas almas consumidas, se essa alma não tivesse o conhecimento necessário, havia um limite para o que ele poderia aprender e se adaptar ao seu estilo de luta. Mas mesmo assim, isso ainda era muito bom. Imagine, você não sabe alguma coisa, algo como andar de moto, e tudo o que você precisa fazer é matar alguém, absorver sua alma e começar a praticar o que essa pessoa fez antes de morrer. Eventualmente, você chegaria a um resultado semelhante à pessoa que você matou em pouco tempo. Isso é o que Victor estava fazendo agora. Ele é realmente como uma legião.
uma legião de um homem só. E isso não foi a única coisa que fez Victor melhor. Ela notou que as reações dele foram melhores, certo? Mas ela esqueceu de dizer que essas reações foram além de melhores, foram estranhas. Skatash atacou Victor com um ataque contra o qual ele não poderia ter se defendido. Ele nem viu o ataque chegando. Mas o que ele fez? Ele parecia fazer um movimento instintivo e subconsciente, tão leve que era difícil até notar, e se esquivou do ataque de Skatash, um ataque que ele nem sabia que estava vindo em sua direção. Após essa demonstração, Skatash começou a fazer ataques mais imprevisíveis dos quais ele não seria capaz de se defender, muito menos saber que estava por vir. Dos 10 ataques do que ela fez, durante 3 deles, seus instintos entraram em ação, permitindo que ele se esquivasse. Era como se ele tivesse previsto o futuro. Errado, ele estava prevendo o futuro. A habilidade de Adonis. Mas, como esperado, essa habilidade tinha uma falha. Victor não conseguiu controlá-lo, o que significa que dependeria da sorte se a habilidade avisaria ou não sobre um ataque futuro. Uma habilidade não confiável como essa, Skatash advertiu estritamente Victor para não confiar nela. E como ela esperava, Victor falou, claro, essa habilidade é como apostar em um cassino, e eu particularmente não gosto de depender de algo tão inconstante quanto a sorte. Acene. Skatash assentiu com satisfação. Ela gostou da resposta de Victor. Apesar de não ter treinado por um longo tempo, este treinamento foi muito útil para Victor. Ele poderia aprender completamente sobre seu novo eu e sobre os dons de Adonis. Especialmente contra as mulheres. Como alguém que foi abençoado pela deusa da beleza e alguém que já era naturalmente bonito, o charme de Adonis era irresistível. Claro, para seres que não tinham interesse nele ou que não se importavam com ele, como Skatash, esse feitiço não funcionaria. Não importava para Skatash se o homem era bonito. Se ele era fraco e inútil, em sua mente, ele não era digno de seu olhar. Agora, onde Victor entrou nisso? Bem, ele absorveu Adonis e ganhou tudo. O charme irresistível e a beleza sobrenatural do homem mais bonito que existe. Juntando esse charme com seu status de rei da noite, ele literalmente se transformou em uma existência que não podia ser ignorada. Mesmo a maioria dos guerreiros como Skatash seriam fracos ao seu charme. Claro, Victor tinha assumido que a reação dela era porque Skatash tinha sentimentos por ele. Se não fosse por isso, Victor duvidaria que a mulher o dispensasse de um segundo olhar. Com sua aparência e seu status de rei da noite, que era um progenitor, ele poderia influenciar mais facilmente os seres da noite e até outros seres. Não foi lavagem cerebral. Se eu fosse resumir em uma frase, seria algo como: ele é bonito, forte e confiável. Os cientistas dizem que nos primeiros 5 segundos quando você conhece uma pessoa desconhecida, o cérebro automaticamente julga a pessoa de acordo com a sua aparência, fala e postura. Esta foi a famosa primeira impressão de que todos falavam. E através dessa primeira impressão, a pessoa decidiria se era confiável ou não, se gostaria ou não da pessoa. O charme de Adonis ajudou nessas primeiras impressões e tornou os seres mais favoráveis a Victor. Principalmente as mulheres. Victor podia sentir o cheiro do problema que essa aparição lhe causaria a milhares de quilômetros de distância, mas, ao contrário de Adonis, ele não era fraco, então deveria estar bem, pensou. Victor sentiu um arrepio na espinha. Merda, essa é a famosa bandeira levantada. Victor olhou em volta com cautela, mas não encontrou ninguém. Ele estava pensando demais. De volta ao treino? Claro, isso não é tudo que ele conseguiu de Adonis. Suas memórias, sua maneira de agir é, acima de tudo, agora ele sabia como seduzir ativamente uma mulher normal se quisesse. Claro, os métodos de Adonis eram completamente contrários aos métodos que sua mãe lhe ensinou. Era um método que ele usava quando precisava extrair informações de mulheres que eram resistentes ao seu charme. Mas isso não seria um problema para Victor, e por causa disso, ele achou que não usaria muito. Ele ainda preferia fazer as coisas de acordo com os ensinamentos de sua mãe. Seus ensinamentos nunca falharam com ele. Falando em charme, seu feitiço vampírico, uma habilidade de encantar seres, ficou mais forte. Ele nem precisava te olhar nos olhos. Contanto que a pessoa ouvisse sua voz, e eles fossem um ser da noite, eles obedeceriam. Victor não havia testado isso em humanos ou outras raças que não fossem seres da noite, então ele não tinha certeza se o mesmo padrão poderia funcionar.
Mas ele tinha a sensação de que todos os seres de mente fraca os obedeceriam se ele quisesse. Era como um instinto natural, uma certeza absoluta. O dia foi bastante produtivo. Agora Victor estava descansando com Saz e Natásia ao seu lado. Ele decidiu esperar as meninas se recuperarem um pouco antes de voltar para casa, e então iria para o território de Eleanor. Agora que ele tinha pensado nisso, tudo o que ele conseguiu de Adonis envolvia política, estratégias e maneiras de seduzir uma mulher. Ele não aprendeu nada relacionado à luta. Victor se concentrou em sua mente e tentou procurar por qualquer memória relacionada à luta, e viu que não tinha nenhuma. Adonis praticamente nunca teve que lutar com ninguém em toda a sua vida. Victor encontrou uma memória interessante. Ele se concentrou naquela memória e logo se viu deitado ao lado de uma mulher com longos cabelos dourados. Minha rainha, você tem certeza que está tudo bem em fazer isso? Não pense muito nisso. Apenas aproveite. Ela subiu em cima de Victor, Adonis, e tocou seu rosto. E não me chame, minha rainha. Victor olhou para a mulher. Apesar de ser uma mulher bonita e com cabelos dourados e olhos vermelhos, Victor achava que Sasa era mais bonita que ela. Sim. Stella. Victor abriu os olhos. Merda, Adonis. Porra. Victor deu uma palmada no rosto. Ele tentou se lembrar mais uma vez e logo percebeu que Adonis havia sido sequestrado pela rainha, a primeira esposa de Vlad, Stella, e passou algumas noites com ela. O homem não tinha escolha. Ele era mais fraco e comparado com a situação das deusas e da própria Agnes, Stella era muito mais carinhosa. Como diabos isso aconteceu com uma mulher como a Agnes por perto? Ela era como um falcão que estava sempre de olho em Adonis. Victor decidiu se concentrar em suas memórias novamente para descobrir se Adonis dormia com outras mulheres. Mas depois de rever toda a memória da vida de Adonis em Nightingale, ele viu que a única mulher com quem dormia além de Agnes era Stella. Victor tocou o queixo e deu um pequeno sorriso, pensar que ela era realmente uma mulher infiel. Vencedor. Sim. Ele olhou para Natásia e Sasa, que estavam sentadas ao lado dele. Você está fazendo essa cara de que está planejando algo ruim. Sasa falou com um olhar afiado enquanto Natásia assentiu. É sua imaginação. Eu estava apenas admirando a beleza de minha esposa e minha sogra. HMMMMMM. Ambos olharam para ele com um olhar seco. Victor ignorou o olhar das duas mulheres e se concentrou na informação de Adonis que ele havia descoberto. Victor deu um pequeno sorriso. Vamos causar um pouco de caos, Kaguya. Kaguya, que estava perto das donzelas, olhou para Victor por alguns segundos e depois voltou a olhar para as donzelas. Sim, mestre, entre em contato com Selena Moriarty. Quero falar com ela antes de ir para o território de Eleanor. Assim que Victor voltou para casa e teve algum tempo com suas empregadas, Kaguya informou sobre Selena, a filha da rainha das bruxas, que queria fazer uma lidar com ele. Sim, mestre. Victor assentiu com satisfação e parou de falar com Kaguya. Mas Kaguya ainda não havia terminado a conversa. Mestre, eu tenho um relatório sobre Violette. Os olhos de Victor se arregalaram, e seu corpo inteiro tremeu visivelmente. O que aconteceu com ela? Nada aconteceu. Calma. É só um relato dos acontecimentos que aconteceram quando ela foi visitar a mãe. Ah. Entendo. Victor suspirou de alívio. O assunto de Violette era na verdade um assunto muito sensível para Victor neste momento, apesar de estar muito preocupado com sua primeira esposa. Ele também sabia que deveria deixá-la crescer sozinha e apenas observá-la e protegê-la. Ela tinha coisas para fazer no Clã da Neve, e era seu dever como marido protegê-la se algo acontecesse. Mas isso não significava que ele iria deixá-la lidar com todas as coisas podres sozinha, e por causa disso, ele limpou o Clã da Neve. Deixe a podridão deste mundo para mim. Você só precisa brilhar como a estrela ofuscante que sempre foi, mesmo quando te conheci. Victor era realmente um hipócrita. Apesar de querer que suas esposas fossem independentes e não apenas cumprissem suas ordens, ele não as deixava lidar com o lado podre do mundo. Apesar de dizer que não se intrometeria nos negócios de suas esposas se algo acontecesse com elas, ele foi o primeiro a se envolver. Desde o início, ele sempre foi um hipócrita, e ele sabia disso. Essa forma de agir se devia à sua natureza obsessiva e possessiva. Sempre priorizava sua esposa e família. Ele ignoraria todos os seus ensinamentos e coisas em que acreditavam se fosse necessário garantir a segurança daqueles próximos a ele. Segurança física e mental.
Contanto que suas esposas estivessem bem, ele não se importaria se o mundo o queimasse. Ele era e sempre foi um bastardo possessivo. Ele era alguém cuja própria esposa, Ruby, chamava de Yandere. Parando para pensar, aquela garota de cabelo rosa com certeza é linda. Victor pensou no anime que ele havia assistido no passado junto com Ruby. A história toda era uma merda, e ele não gostava da protagonista, mas a heroína principal era muito interessante. Diga-me o que aconteceu, Kaguya. Sim, mestre. No momento em que Violette chegou ao clã da neve, Kaguya começou a contar os eventos, de acordo com as informações que ela recebeu de seu subordinado. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que